Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. O meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é o funcionamento do organismo terrestre. Aqui comigo está o Breno. Olá a todos os ouvintes, eu sou o Breno, membro da Rap Science, e sejam bem-vindos a mais um episódio. É isso aí. O Rapcast Brasil, cada dia com uma formação nova, nada é permanente, a gente sempre se aplica a esse princípio, você nunca sabe quem vai vir, quem vai estar, mas enfim, o importante é que estamos. Hoje a gente fez um tema bem doido, porque não ia sair coisa diferente. Nossa cara, né? Não ia sair nada diferente disso aqui, e foi extraído do livro Mensagens Espirituais de Jesus Cristo. O Mestre Calma, como tem uma capacidade mediúnica muito grande, ele consegue canalizar grandes messias, sendo Jesus um deles, mas ele fez mensagens espirituais de Shakyamuni Buda, Moisés, Maomé. Quem quiser ler quem duvidar do conteúdo, leia pelo menos antes, que é o livro Mensagens do Céu e o livro Mensagens de Jesus Cristo também. A dúvida ela é importante no início para aguçar a nossa curiosidade, mas eu também, quando comecei na Rap Science, eu fiquei espantado, assim. Será que uma pessoa consegue canalizar o Espírito de Jesus? Aí quando eu li a mensagem, eu falei, consegue. Realmente, quando a gente vê o conteúdo, é muito grande a mensagem transmitida. E hoje a gente vai falar sobre as consciências da Terra, do Sol e da Lua, que são seres vivos também, e também do progresso e da harmonia, que são duas leis que regem o universo. A gente vai entender um pouco mais como que funciona esse planeta que a gente habita e o universo também. O Breno vai ler o trecho relacionado ao primeiro tópico, que é as grandes consciências, Sol, Lua e Terra. As consciências da Terra e da Lua é que permitem a existência dos corpos vitais do planeta Terra e da Lua como os corpos siderais. A consciência do grande Sol é um corpo energético que rege o crescimento e é responsável pelo desenvolvimento da Terra. A consciência da Terra é o corpo vital que cultiva, além da própria vida do planeta, as diversas outras vidas que nele habitam. Ela não tem nenhuma outra função. A consciência da Lua, além de ser uma consciência de um corpo sideral, exerce diversas influências sobre o planeta Terra. Essa é a sua função. Isso aí, valeu. Vamos falar sobre cada uma das três consciências. Acho que é importante a gente... Primeiro que são consciências da 10ª dimensão. Na 9ª dimensão são os Messias. Jesus, Shakyamuni Buda, Moisés estão lá. O Confúcio também, a consciência dele. E só que essas consciências da Sol, Lua e Terra, elas não encarnam como pessoas. Você nunca vai ver a consciência do Sol como uma pessoa aqui. Elas já nascem com um objetivo, né? Elas não... Que nem seres humanos, geralmente eles encarnam e vão até a 7ª, 8ª dimensão, né? Que nem Albert Einstein, Henry Ford, eles conseguiram atingir, né? Mas esses espíritos, eles já nasceram com um propósito, né? Não nasceram para se aprimorar, eles meio que exercem a função já pré-definida, né? Isso. Então eles já foram criados assim pela consciência de Alcantara. E 10ª dimensão são realmente consciências de dimensões muito elevadas, mas e elas têm propósitos específicos. A gente viu pela parte que o Breno leu, o Sol ele tem uma função mais ativa mesmo, de criação, tem essa parte mais ativa. A Lua ela tem uma parte mais da beleza, mais passiva, né? E a Terra ela tem essa questão da criação da vida, da manutenção. É como se fosse um corpo, né? Um corpo humano, assim, só que num formato redondo, né? Que Jesus fala no livro que os seres vivos, né, que existem na Terra são como as células da Terra, né? Ela é a que faz a Terra viver praticamente, né? Sim. Por isso que a Terra ela é muito sensível aos nossos pensamentos. E aí você tem uma massa de pensamento coletivo ali, isso pode mudar o rumo da Terra inteira. Conforme a gente vê no livro As Leis Douradas, As Leis do Sol,
Você tem ali as civilizações, quando começam a se extinguir, sempre é o mesmo motivo. As pessoas acabam tendendo pro materialismo, pro ateísmo, e aí você tem o declínio. É um mecanismo de defesa na Terra, né? Meio Ela que vai pra se acabar, mexer. né? Uhum. A questão do coronavírus também hoje tem uma influência direta com os pensamentos das pessoas, mas eu acho que é importante a gente ter em mente que Sol, Lua e Terra, eles são vidas. Eles têm missões. Claro que o horizonte de tempo deles são milhões de anos, né? Uma coisa assim, é absurdo, porque a gente, aqui na terceira dimensão a gente não consegue entender. Mas eles fazem parte desse todo, dessa arquitetura de Alcantara no universo. A consciência do Sol, da Lua e da Terra, elas estão presentes e ativas também. Uhum. E além disso também tem a consciência do sistema solar também, né? Imagina a dimensão desse organismo, né? E não tem como compreender, né? A gente que encarna como humano, a gente tem a tendência de enxergar meio humanoide, né? Ou como se fosse um ser vivo, né? Mas é uma energia, não é uma forma, né? Como Jesus fala, é a energia que dimensões de universos mesmo. São só pensamentos que alguns até se materializam na Terra, né? Como, por exemplo, os próprios desastres, né? Tsunamis, terremotos. E outros são inteligentes, né? E Jesus, ele fala que ele recebe, tipo, informações da 10ª dimensão, por exemplo. Do que fazer. É como uma reunião mesmo, eles fazem assim. Ele recebe influência do Sol, né? Então, ele não é como se o Sol falasse com ele, mas que os espíritos da nona dimensão, como eles têm essa conexão com outras galáxias, outros planetas, eles recebem influência desses seres que estão maiores, né? Então você vê que tem um plano maior por trás de tudo. Acho que a gente sempre tem que ter em mente isso. Não é que tá tudo largado, é que quando a gente olha só para esse plano terreno, muitas vezes dá a impressão que tá tudo largado. Porque aqui é uma escola da alma, né? Tem muita coisa errada mesmo. Mas conforme você vai entendendo a estrutura do universo como um todo, você vê que ele é muito bem desenhado, muito bem planejado. Tem uma série de consciências ali que estão agindo, trabalhando para que o todo melhore. Ele é justo também, né? O universo, né? Quem se desenvolve, se esforça. Quem não se esforça, não se desenvolve, né? Se plantou e acaba colhendo, né? E eles trabalham em harmonia. Sol, Lua e Terra. Como a gente comentou, o Sol tem essa questão mais ativa, a Lua tem essas características mais passivas, e a Terra tem esses elementos mais da criação da vida, da manutenção da vida. É que a gente acaba se esquecendo do Sol, né, da grandeza dele. Mas tudo começa com a energia dele. Realmente. Tanto que era a civilização de Lamu que venerava o Sol, né? Sim, Lamu falava que Deus é igual como o Sol, né? Que ele fornece energia, calor, todos os seres humanos e não cobra nada em troca, né? Então, realmente, você tem que ter gratidão a eles, né? A Lua, ela faz um papel importante nas marés, no mar, nas ondas, tudo. Todos fazem seu papel, né? E a gente já esquece disso, né? Que nem na época... Agora tá frio, né? Nessa época aqui. Você esquece um pouco. Na verdade, você volta a lembrar que o sol é bom, né? Você fala, nossa, como querer um solzinho quente pra me esquentar, né? Sim. Então é importante você ter gratidão até mesmo esses corpos, né? Que a gente... Na escola a gente não aprende também, e na vida a gente não aprende que eles são seres vivos, né? E tem um espírito ali dentro, né? Então, é engraçado até você pensar, né? Sim. Que uma bola tem um espírito dentro. Sim. E eles também passam por processo de reencarnação. Claro que a escala de tempo é muito maior, a gente não consegue nem medir. Mas eles também nascem, eles têm o desenvolvimento deles, aí eles uma hora vão perecer, aí começa, renasce e assim por diante. Eles estão dentro dessas leis também, da reencarnação. Bom, a gente falou sobre essas três consciências, é importante que a gente tenha a consciência de que a gente é parte disso também. A gente tem a nossa parcela de contribuição dentro desse todo.
de acordo com o que a gente pensa, como a gente age, como a gente fala, a gente está contribuindo ou prejudicando o planeta Terra e o universo como um todo também. É importante porque muitas vezes a gente se acha impotente perto de tudo do que está acontecendo, que nem problema político, guerra, fome no mundo. Você fala, como é que eu posso mudar isso? Pode ser mesmo que a gente não consiga mudar diretamente, mas se a gente fizer a nossa parte a nível de pensamento, ações e palavras, para estar em sintonia com essas leis do universo, em sintonia pelo menos com a Terra, contribuindo para o desenvolvimento dela também, a gente já vai estar fazendo uma grande contribuição para esse planeta. Jesus fala que é como se fosse o jardim de Deus, né? O universo praticamente. Então, você contribuir com o todo é como se você cuidasse desse jardim, né? Você não deixar a erva daninha crescer, cuidar das plantas, regar. Você está contribuindo realmente. Sim. É muito interessante esse ensinamento, né? E a gente levar a verdade para as pessoas é uma contribuição muito grande também. O mestre Okawa fala, né, que o maior amor que existe é você compartilhar a verdade. A gente conseguir levar a palavra do mestre Okawa para as pessoas, a fé em Alcantari, é algo que com certeza o planeta Terra, a consciência da Terra vai ficar feliz também em saber que tem mais e mais pessoas acreditando em Alcantari. A gente vai para o segundo tópico, que é: a evolução é fruto do progresso e da harmonia. Os seres humanos são todos filhos de Deus, seres criados por Deus. E essas almas, originadas da ramificação do Espírito Deus, têm um único objetivo dentro de si: evoluir e se desenvolver independentemente como uma personalidade única e cultivar a harmonia com os ademais. Devemos todos nos unir e construir o grande jardim de Deus. Devemos acreditar que estamos criando uma obra de arte de Deus. Podemos dizer que nós somos os jardineiros que cultivam um grande jardim da obra de arte de Deus. Deus não aprova um jardim descuidado, cheio de mato. Ele almeja cultivar esse jardim, acrescentar pedras, plantar sementes, cultivar flores exuberantes, construir um chafariz, soltar pássaros e borboletas, obtendo assim um maravilhoso e grande jardim. Assim, vocês devem pensar no grande ideal e desejo de Deus, compreendê-lo e se comover com isso. A gente vê uma série de ensinamentos muito importantes nessa parte. Acho que a gente pode falar primeiro da questão do progresso e da harmonia. Essas são duas variáveis que tem dentro do universo, são dois eixos, né? No eixo horizontal da abscissa você tem a harmonia, e no eixo vertical da ordenada você tem o desenvolvimento. A gente não quer só desenvolvimento nem só harmonia, tem que ter um equilíbrio entre ambos, isso é importante a gente focar. É igual o crescimento de uma árvore. Uma árvore ela tem que crescer reto para cima, para que a luz do sol chegue nas outras árvores também. Se uma árvore começa, por exemplo, a pender para a esquerda ou para a direita, ela vai bloquear a luz do sol e vai interromper o crescimento de outras árvores. O nosso progresso tem que ser assim também. O nosso crescimento como pessoa, como profissional, intelectual, espiritual, a gente querer crescer é natural do ser humano. Só que a gente não pode crescer cortando a vida dos outros ou prejudicando as outras pessoas. Porque só desenvolvimento sem harmonia você vai acabar prejudicando outras pessoas. Porque, por exemplo, isso é o que mais tem no mundo. Puxar o tapete dos outros, falar mal, não querer que as outras pessoas tenham sucesso, ou invejar quem tem sucesso, ou e mesmo inconscientemente acabar prejudicando as pessoas de crescerem. Isso a gente vê normal, só que isso é normal, comum. Só que isso está contra a lei do universo. A gente tem que sempre pensar em balancear esses dois. Você vê, por exemplo, uma relação comercial. Você vai fechar um contrato, um seguro de uma casa, enfim, qualquer coisa. Os dois lados têm que sair ganhando.
Seria nesse sentido. Ninguém vai se prejudicar. Tem uns que estudaram mais, que vão contribuir mais, se beneficiam mais. Mas a ideal é que seja o que é falado, win-win. Os dois lados acabam ganhando e a gente cresce sem prejudicar ninguém. E cada um evolui, né? Os dois lados evoluem, né? Até mesmo Jesus fala que Deus está evoluindo, né? Então, o certo é você contribuir para essa evolução também dele, né? É um amor mesmo. Você contribuir tanto para o desenvolvimento do outro, da terra mesmo, que nem a gente comentou. É importante você ter essa... É uma compreensão, de certa forma, né? Você fala, não sou só eu que estou vivendo aqui, né? Eu vivo para servir, não para... Eu vivo... Não é que o mundo vive para você vive para o mundo, né? É esse ensinamento aí de achar que tudo tem que ser do nosso jeito, ou que o mundo... É essa frase mesmo, né? Que o mundo tem que ser pra gente, não é? A gente tem que ser pro mundo. A gente tem que ser pras pessoas, não é só pensar no benefício próprio. Isso é péssimo. E quando você trabalha em equilíbrio com o desenvolvimento e a harmonia, você tem um desenvolvimento verdadeiro daí. O avanço, né, o progresso e a harmonia são bastante importantes. Também tem que ter cuidado também nessa parte da harmonia, que, por exemplo, muitas pessoas acham que a harmonia, eu vou ficar sentado na rede, deitado na rede. Apesar de ser bom, né? É bom, mas você não se desenvolver mesmo nessa harmonia, né? A harmonia é você levar a harmonia para as outras pessoas também, né? Uhum. Você não ficar estagnado, né? Muitas pessoas acham que, vou viver no campo, vou permanecer como tá, né? Quero minha vida como era, por exemplo. Não, é importante você se desenvolver, achar novas habilidades, novos trabalhos para fazer, nunca parar, né? Nunca parar de estudar. Sim, sempre aprendendo. Uhum. Isso é importante. Não é a manutenção do que tá que é a harmonia, né? E a harmonia também, muitas vezes, quando você foca muito na harmonia, por exemplo, numa empresa, vamos dizer uma empresa A, ela só pensa em harmonia. Então dificilmente ela vai mandar alguém embora, porque ela quer harmonia. Mas se uma pessoa ela já não está desempenhando bem a função dela, ou se ela está trazendo problema para a organização, ela tem que ser cortada. Isso vai contra a harmonia, mas vai daí a favor do progresso. Você usar a pessoa certa no lugar certo, princípio de descarte. É aquela história, tem que usar a pessoa certa no lugar certo, tem que abandonar o que tem que abandonar. Fazer inovação, igual o Peter Drucker fala, descarte sistemático. Um desapego aí, né? Você tem que ter um certo, né? Um pouco. É aquela história, o caminho para o inferno é pavimentado pela bondade, pavimentado por boas intenções. Então a gente tem que tomar cuidado nesse sentido também, que não é só harmonia nem só progresso. Você tem que olhar o todo. É igual a competição entre empresas. Você olha a competição, muita gente critica. Por que tem competição entre as empresas? Por que não tinha que ser todo mundo igual, algo desse tipo? Só que quem se beneficia da competição é o cliente. Você tem aí uma empresa de internet. Você tem várias empresas, você tem um equilíbrio nos preços daí e o cliente acaba se beneficiando, porque tem um atendimento melhor. É isso que é o progresso e a harmonia. Você tem algumas que vão acabar falindo, infelizmente, mas aí tem a chance de reflexão, outras que vão acabar se desenvolvendo. Não tem nada pronto nesse mundo. Não adianta a gente querer esperar, uma hora vai ficar tudo pronto e eu vou ficar tranquilo. Nunca vai chegar essa hora. Toda hora tá mudando. Porque toda hora tá trabalhando dentro desse equilíbrio do progresso e da harmonia. A concorrência também gera o desenvolvimento da empresa, né? Às vezes um é melhor no atendimento, então você melhora o atendimento, ou você melhora a parte da internet mesmo, você tem lados melhores do que a outra empresa, né? Se você não tivesse concorrência, você ia ficar estagnado, né? Sim. Você... Deixa assim, né? Todo mundo compra o meu, então tá bom, né? Acaba que não se desenvolve. E na nossa vida também, né? Às vezes a gente tem essa vontade de crescer, essa vontade de se desenvolver e tem que ir atrás mesmo. Porque isso é da natureza do ser humano. E a gente está dentro desse universo, desse planeta Terra que é regido por ambas essas leis. E quem para de se desenvolver
sai do caminho do meio e começa a regredir. Não é que vai ficar parado, estagnado. Quando a gente para de crescer, não é só estagnação, é estagnação acompanhada de regressão. Você vai acabar voltando. Então É que naquele segmento, né, que a verdade é como se fosse uma pedra lisa, né, uma pedra redonda. Quando você está estudando, você está empurrando essa pedra pra cima, né, numa ladeira, né, uma montanha inclinada. Quando você para, você não para a pedra. A pedra ela cai de novo, né? Ela volta, ela rola. Sim. E é isso que é o perigo da gente parar de aprender ou parar de se desenvolver e buscar só manter a situação atual. Isso gera realmente estagnação que vai ser acompanhada daí de uma regressão mesmo. Por isso que o estudo contínuo, o aprendizado contínuo, ele é fundamental. E buscar, claro, a gente manter a harmonia com as pessoas. Não é manter a perfeição, mas é manter o todo em harmonia ali. Também a gente almeja isso. Não é só crescer, mas crescer tendo o bem-estar das pessoas que estão... Que nem na Rap Science a gente tem o Sangha, que são as pessoas que estudam o ensinamento. A gente busca o progresso e a harmonia. Tem hora que está mais focado no progresso, hora que está mais focado na harmonia, mas não é nenhum nem outro. Tem hora que a harmonia é perturbada, aí tem que voltar. E a gente vai trabalhando essas duas variáveis daí, sempre pensando nesse bem maior, nessa visão macro e o bem do todo. É isso aí. A gente finaliza o episódio de hoje. A gente falou sobre as grandes consciências, Sol, Lua e Terra, e que a evolução é feita do progresso e que a evolução é fruto do progresso e da harmonia. Agradeço a todos os ouvintes por ouvirem até aqui e ao Breno pela companhia. Valeu. Muito obrigado e até mais. Valeu.